Boa noite a todos. Espero que a transmissão esteja ocorrendo com sucesso. Eu vou só confirmar aqui com a nossa dirigente. Boa noite a todos. Já observo o ingresso no nosso encontro de algumas pessoas. Estou só aguardando a confirmação da Maria Helena se essa transmissão está com sucesso. Eleusa, boa noite. Então, vocês estão vendo a minha imagem? Captando o áudio? Boa noite. Bom, Maria Helena, então eu vou começar. Acho que está dando tudo certo, né? Boa noite a todos. A gente vai aguardar aí mais um minuto para que as pessoas ingressem. De antemão, já agradeço esse convite de nossa participação, Rita Paula Estevão. Para mim é um motivo de muita alegria, porque é uma casa que eu frequentei quando eu era adolescente. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Eleusa. Boa noite, Maria Helena. Sandra. Hoje nós vamos estudar uma interpretação de um capítulo muito belo do livro Seara dos Médiuns, ditada pelo nosso caríssimo Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O nosso estudo ele se chama Em Louvor da Esperança. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos esta oportunidade de reflexão de teus ensinamentos, reverberando as verdades eternas de nosso Pai. Busquemos todos a sintonia com os espíritos superiores que nos motivam, que nos induzem a empreendermos em nossa trajetória o esforço, o trabalho, a boa vontade, a fé, a perseverança. E que a oração, sempre presente em nosso caminho, nos ilumine sempre. Que assim seja. Vamos lá. Se nós buscarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, lá nós temos a descrição dos ciclos evolutivos dos planetas, aquela classificação dos mundos por níveis evolutivos. Então lá nós observamos 5 níveis. Vocês conhecem e nós vamos rememorar um pouco. A primeira categoria de mundos habitados são os mundos primitivos. A principal característica é servir de moradia para a primeira experiência no corpo físico. É a primeira experiência humana do espírito, se dá nos mundos primitivos. Com um relativo progresso, nós temos aí o segundo nível, os mundos de expiações e provas, e para nós são mundos conhecidos, características que nós vivenciamos, que nós experimentamos. Afinal, a Terra, o nosso orbe, o nosso planeta, está inserido nesta categoria de mundos de expiações e provas. Depois, um desejo de todos nós, o que nós esperamos em nosso porvir, os mundos de regeneração ou mundos regeneradores. Avançando mais um nível, os mundos felizes ou ditosos, onde o bem sobrepuja o mal.
O mal ainda existe, mas é muito residual, é muito pequenino, muito diminuto. O orgulho e o egoísmo existem, mas numa parcela muito fragmentada. Avançando, temos então os mundos mais evoluídos, chamados de celestes ou divinos, habitações dos espíritos puros. Falando do nosso mundo, mundos de expiações e provas, nós podemos evidenciar algumas características marcantes. É uma característica marcante, por exemplo, a superioridade da inteligência em quase todos os seus habitantes. Reflitamos sobre o conhecimento que já temos, sobre o avanço tecnológico, o quanto o homem já produz. Isso é uma característica dos mundos de expiações e provas. Nós já temos qualidades e vamos salientar que somos criados com as sementes das virtudes e a nossa tarefa principal é propiciar o florescimento dessas virtudes. Então nós temos qualidades, obviamente que sim, mas há no nosso mundo, na categoria do nosso mundo, muita imperfeição moral, notadamente o orgulho e o egoísmo. Nos mundos de expiações e provas, os espíritos encarnam para passarem pelas expiações e pelas provas. A expiação como um reflexo do nosso passado, como a consequência das nossas ações, das nossas escolhas. E as provas, os testes que somos submetidos para buscarmos a nossa evolução, o nosso adiantamento moral. Mas uma característica muito importante, essa não está no Evangelho, mas é uma tradução, é uma resultante daqueles ensinamentos, eu chamo de teoria do contraste. O que é o contraste? O contraste é quando nós temos coisas comparáveis no mesmo plano, mas que se opõem. Já perceberam como que em nossas vidas, em nosso mundo, muitas vezes nós valorizamos a nossa saúde diante de situações difíceis, da presença da doença? Nós acordamos e olhamos o céu azul, o sol que brilha, incansável todos os dias, normalmente quando nós estamos enfrentando algum problema. Nós valorizamos a luz diante da sombra. Que possamos, então, abandonar esta questão do contraste. Que possamos valorizar o empreendimento feito por Deus em nossa experiência. Vocês já pararam para refletir o nível do empreendimento, do investimento que a providência divina faz em nossas encarnações? E o que isso tem a ver com o louvor da esperança? Vocês vão compreender. Existe uma história que não está no Novo Testamento, onde o protagonista é Jesus, e essa história ela é muito propagada, ela é muito contada, ela é muito conhecida. Jesus, certa vez, caminhando por uma estrada em companhia de seus apóstolos, se deparou com um cadáver de um cão. Cadáver já em adiantada fase de decomposição. E nós sabemos que um corpo em decomposição, ele exala gases e nós percebemos o odor desagradável. E assim sendo, à medida que os apóstolos passavam por este cachorrinho, cada um tecia um comentário sobre a aparência difícil daquele cachorro em decomposição, em deterioração, sobre o odor fétido que eles sentiam próximo àquele animal morto. Cada um que passou por aquele animal fez alguma observação muito específica à situação de putrefação. Mas Jesus, o último desta fila, passando pelo cão, abaixou-se, examinou-o carinhosamente e observou que belos dentes tinha esse cão. Nós, diante do nosso irmão, em qualquer situação, lembrando das características do nosso mundo, onde ainda há um quantum,
um volume muito grande de orgulho e egoísmo. Quando nós nos deparamos com o nosso irmão, o que nós buscamos observar? Nós observamos as suas dificuldades, talvez algum comentário depreciativo, ou nós procuramos enaltecer a sua potencialidade, as suas qualidades positivas, as suas virtudes? Qual é o nosso comportamento? Então, meus irmãos, em louvor da esperança, diante de qualquer próximo, olhemos o que de bom há nele. Exaltemos as suas qualidades e as suas virtudes. Emmanuel nos faz um alerta nessa lição sobre isso, neste contexto. E ele começa assim: diante de alguém à beira do precipício, mesmo que nós assinalemos naquele companheiro as últimas raias da resistência, não sejamos nós a profetizar a sua queda. No nosso cotidiano, quantas vezes nós vemos a extrema dificuldade vivenciada pelo nosso próximo? E quantas vezes já decretamos, não conseguirá sair dessa situação. Buscou esta dificuldade com as próprias mãos. Ao invés de nós dirigirmos as nossas vibrações com o melhor sentimento que temos, de soerguimento, de esperança, muitas vezes assinamos, decretamos a sua falência. E mesmo que saibamos que este irmão procurou com as suas próprias mãos, com as suas atitudes decorrentes do exercício de seu livre-arbítrio, uma situação difícil, ele está ali em consequência, em reação às suas próprias escolhas. Nós devemos ajudar? Que cada um reflita. Nós devemos ajudar? Afinal de contas, quando Deus nos cria e somos a individualização do princípio inteligente, Deus nos concede o livre-arbítrio. Nós somos senhores das nossas escolhas. Fazendo essas escolhas, submetidos às leis divinas, vamos destacar aqui a lei de ação e reação. O que nós estamos passando, o que aquele indivíduo em dificuldade, à beira do precipício moral, está experimentando, é consequência da sua própria decisão, das suas ações pretéritas, ainda que este passado seja um segundo atrás, está ali porque provocou livre-arbítrio e ação e reação. Então Emmanuel pergunta, abraçando a ilusão, ainda que ele tenha provocado essas dificuldades que lhe supliciam a alma, está ali em defesa à sugestão do vício, ainda que ele tenha apressado a sua própria decadência orgânica, que ele tenha acelerado o seu passo na direção do sepulcro, nós devemos ajudar? Então aí Emmanuel nos faz um alerta muito importante, muito valioso. O Senhor nos permite sondarmos as chagas do nosso próximo, observarmos as suas fraquezas. Com qual objetivo? Para jogarmos brasa aonde já está ferido? Para que esmaguemos os seus ossos, que já estão frágeis? Meus irmãos, nós espíritas, conhecedores da mediunidade, sabemos que a nossa intuição, por que não dizer a nossa vidência, a capacidade que temos de nos associarmos aos fluidos dos espíritos encarnados e desencarnados, tudo isso nos dá uma capacidade de empatia, de conhecermos, talvez na intimidade, os problemas alheios, com um único objetivo. Não para que aumentemos a ferida, não para que façamos qualquer julgamento, não à decretação de sua falência moral diante desse despenhadeiro da dificuldade, para que nós possamos
ajudar. Para que nós possamos, em louvor da esperança, amenizarmos a dor de quem está no nosso círculo de ação. Então nós devemos sempre estender as nossas mãos. Não nos importa, não nos interessa se quem está ali em sofrimento propiciou este sofrimento, e é assim que acontece. Não nos interessa que sempre, pelas escolhas, pela deliberada ação e vontade, o indivíduo cavou para si aquele problema. A nossa função é o auxílio. E isso, para nós espíritas, declarado desde sempre aos verbos antigos, aos textos antigos, reverberado na terceira revelação de Kardec, da lei de Deus trazida por Kardec, nós temos plena consciência que nós temos que ajudar. A questão é, se nós conhecêssemos o passado uns dos outros, nós ainda assim exerceríamos essa fraternidade? Para fazermos essa análise, essa reflexão, eu vou trazer para vocês uma história muito marcante. No livro Iniciação Viagem Astral, nos é relatada a existência de um grupo socorrista de espíritos desencarnados. Este grupo socorrista se vale, inclusive, do auxílio de espíritos encarnados que, quando repousam o corpo, quando adormecem a veste física, o par espírito-perispírito se integra a este grupo socorrista para auxílios muito benditos a quem muito sofre. Então, numa certa ocasião, este grupo socorrista, composto por espíritos desencarnados de boa vontade e alguns espíritos encarnados durante o seu sono físico, durante este desdobramento, se deslocaram até o sertão nordestino. Foram até uma residência muito humilde, de parcos recursos, muito pobre, sem conforto. Chegando à casa, identificaram a presença do chefe daquela família. Um senhor de mais ou menos 40 anos, recolhido num leito, num catre, muito pobre, miserável, acometido de uma doença terrível, que causou uma sensibilização muito forte àqueles espíritos socorristas. Este senhor, jovem ainda, tinha uma deformidade no seu rosto. Os membros do seu corpo estavam em estado lastimável em decorrência da lepra. Então era um quadro muito difícil. Aquela forma física muito agredida. Os espíritos muito experimentados, que já viram situações de dor, talvez inenarráveis, muito sensíveis àquela situação. Porque, além da lepra, aquele jovem senhor também era portador de câncer. Imaginemos contextualizar aquela casa simples, naquele local pobre, um calor insuportável, aquele senhor deitado à cama, sem possibilidade de movimento, só mexia a sua própria cabeça, vitimado pela lepra e pelo câncer. Um daqueles trabalhadores bem-aventurados, ao ver tanto sofrimento, não obstante a sua experiência em trabalhos desta espécie, deste gênero, se impacientou diante daquela dor que para ele era muito volumosa. Porque aquele senhor, sem reconhecer a presença dos espíritos, quando sorria, assombrava quem o visse pela primeira vez. Tamanha a desfiguração de sua veste orgânica. Então aquele espírito que estava acostumado a ver tantas deformidades, ponderou que nunca havia visto alguma semelhante àquela.
ajoelhou ao chão batido e chorou. E ao mesmo tempo que chorava, questionava o próprio Criador: meu Deus, por que alguém padece de tanto sofrimento? Será que este sofrimento não é uma exceção à sua lei? É claro que não, meus irmãos. Mas não julguemos, porque o quadro era de um sofrimento indescritível. Aquele espírito abnegado trabalhador, quase com um sentimento de revolta perante Deus, se recompôs, porque uma voz dizia no seu interior: meu filho, ajude sempre. Não perca tempo em lamentos que não constroem. Então aquele espírito socorrista se recompôs, se integrou novamente àquele grupo socorrista e propiciaram uma verdadeira operação de limpeza naquele ambiente. Quando a ação de fluidos salutares, e nós sabemos que pela íntima ligação do perispírito ao corpo, essa energia benfazeja, se absorvida, se assimilada pelo envoltório, pelo perispírito, pela íntima ligação com o corpo, há essa transmissão de elementos balsamizantes ao corpo físico. Então, eles fizeram esta operação. Mas aí a gente volta a Emmanuel. Estávamos ali, aquele grupo estava ali diante daquele sofrimento, daquele homem, e Emmanuel disse, sim, abraçando a ilusão, provocando a si próprio as dificuldades que agora lhe supliciam a alma, acatando as sugestões do vício, apressou a sua decadência orgânica. E lembrando também que o Senhor nos permite observarmos essas chagas, não para lançarmos mais brasa, mas para que nós levemos o conforto e o auxílio. Então, meus irmãos, eu vos pergunto, diante daquela situação, cabe julgamento? Devemos vasculhar o passado de outras existências, tentando descobrir as razões que imputam àquele espírito este sofrimento? Se nós conhecêssemos as ações, as atitudes, as suas escolhas, os seus atos, certamente em desequilíbrio, que lhe dão como reação a esta situação, se nós soubéssemos todo o mal que ele, porventura, cometeu, nós ajudaríamos? Claro que sim. É o nosso dever cristão. Está preconizado na lei de amor, justiça e caridade. Está implícito na lei de progresso, porque nós só ascendemos se nós trabalhamos em favor do nosso próximo. Então ali não cabe julgamento. Não importa o passado. Mas para fortalecer essa reflexão, nós vamos conversar sobre o passado dele. Aquele irmão, séculos atrás, viveu uma de suas encarnações em Roma e foi um dos mais poderosos agentes das cruzadas. As cruzadas, elas foram expedições militares organizadas por católicos europeus, Europa Ocidental, que tinham como objetivo reconquistar para o mundo cristão locais e objetos sagrados. Em nome da religião, então, havia muitas batalhas. E este irmão foi um agente muito poderoso das cruzadas. A sua inteligência, os seus estratagemas para o mal, eles assombravam até o próprio clero. Vamos trazer para vocês parte do que ele fazia para nós entendermos a lei de ação e reação. Para nós entendermos que a dor é uma bênção, é um aprendizado, é uma mestra generosa, não obstante os aparentes suplícios. Aquele irmão, ele enterrava os hereges nas praias, o corpo todo, deixava para fora só a cabeça. Então, ele prendia gaiolas na areia sobre estas cabeças, mas nestas gaiolas havia
a introdução de ratazanas selvagens e famintas. E aí vocês podem imaginar o que acontecia, como era esta forma de tortura. E este passado deste irmão foi permitida a visão àquele nosso amigo, que questionou, com boa intenção, mas questionou Deus, será que alguém merece tanto sofrimento? E nós vemos aqui que não há o acaso. Então, meus irmãos, nós fomos uníssonos, nós fomos absolutos em dizer, não interessa o passado. Em louvor da esperança, nós estamos aqui para ajudar. Mas agora nós sabemos o passado. Mas nós sabemos esse passado não para nos abstermos de levarmos o auxílio. Não para que exacerbemos as feridas e as chagas abertas. Para que tenhamos ainda mais a disposição de ajudar quem precisa, quem sofre. E assim o mentor espiritual, o coordenador daquele trabalho, convocou aquele nosso amigo. Vamos ajudá-lo, porque o seu fardo é sobremaneira pesado. Vamos orar a Deus com todos os recursos dos nossos sentimentos espirituais. Vamos exalar amor por aquele que sofre. Meus irmãos, problema, ele não pede a exacerbação do problema. Problema não pede que nós fiquemos à dissertação do quão difícil é aquele problema. Voltando ao início da nossa lição, nas palavras de Emmanuel, quando estivermos diante de alguém à beira do despenhadeiro, não assinalemos a sua sentença de queda. Ajudemos, porque problema, indiscutivelmente, ele pede solução. Afinal de contas, quando nós olhamos para a fogueira, nós precisamos da água para apagar aquele incêndio. Nós não precisamos de petróleo ou outro elemento comburente que vai agravar a situação. E aqui nós fazemos a analogia àquele que sofre diante do sofrimento do nosso irmão, em louvor da esperança, estendamos os nossos braços. Que a nossa oração, que reverbera os nossos sentimentos mais qualificados, possa abraçar e envolver aquele que padece de dor. Vamos lembrar que diante da dor do sofrimento, nós devemos agir com o mesmo carinho que desvelamos à cabeceira de um filho, de um ente querido doente, necessitado. Devemos agir assim, porque nós vamos transcender este conceito de era da matéria, pensarmos no conceito de era de espírito. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? A nossa família é a família universal. Então, diante da dificuldade alheia, tratemos aquele que sofre como um parente muito querido. Vamos agradecer de coração enternecido a todos aqueles que nos ofertem a gota de remédio, a migalha de reconforto. Meus irmãos, a ajuda que propiciamos, talvez nós não tenhamos a dimensão quando nós fazemos a caridade. A dimensão, o alcance, o resultado. Mas aquele que é ajudado, por muitas vezes guarda aquilo para a eternidade. Vamos lembrar de André Luiz em nosso lar, depois de seu estágio de 8 anos no umbral. Teve uma vida normal, comportamento normal, e normal é aquilo que se repete, por isso desencarnou pela via do suicídio indireto, mas Clarencio, aquele mentor abnegado, falou, André, talvez sem intenção você fez mais de 5.000 consultas gratuitas como médico na Terra. E alguns oram fervorosamente por você, e estas orações te ajudam muito. Então, meus irmãos, vamos agradecer quem nos estendeu as mãos. Porque nós sabemos o valor que tem, em louvor da esperança, este auxílio, quando estamos na agonia, na melancolia, no desespero. E se tem muito valor para nós
a gota de remédio, a migalha que recebemos, de quem quer que seja, imaginem o valor imensurável que tem a ajuda de Deus, infinita, recorrente, acima da nossa compreensão. Falando de associação, nós nos conectamos a todos aqueles que pensam como pensamos. Isso é uma frase clássica de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo Associação. Sim, estabelecemos vínculos mentais, vínculos magnéticos, com todos aqueles que têm para conosco alguma interseção, algum pensamento afim. Se este pensamento, se esta associação, se este vínculo mental se dá pelo equilíbrio, nós nos conectamos às correntes do bem, espíritos encarnados e desencarnados. E estaremos sempre aurindo esse constante jogo de elementos fluídicos salutares. Mas, se nós nos conectamos àqueles que pensam como nós pela via do desequilíbrio, estamos estabelecendo aí relações obsessivas. Então, Emmanuel alerta neste capítulo. Amigos desencarnados vão tentar nos induzir a desencorajar os irmãos doentes. Mas não profiramos estas sentenças que desanimam. Vamos estabelecer as melhores conexões. Lembremos da natureza, que em nome de Deus renova a esperança de todos nós. Então é de nosso livre-arbítrio escolhemos com quem nos associamos, mentalmente, fisicamente. E se essa associação é infeliz, façamos o esforço de não levarmos o desânimo a quem sofre. Esta lição sábia de Emmanuel nos convida, em louvor à esperança, levarmos o melhor que temos àquele que muito padece. E aí nós temos exemplos na natureza. Diante da secura do solo, aquela situação difícil, repetida, nuvens anunciam fontes cadentes. São palavras de Emmanuel, viu, meus irmãos? O viajor, naquela estrada deserta, solitária, com a fome, perseverará, porque haverá árvores que o saciarão. Hospitais referem-se à cura. Em louvor da esperança, não sejamos nós portadores das mensagens de pessimismo. Nós escolhemos as conexões mentais. Vamos nos associar por advento da prece, da qualificação do nosso sentimento, do esforço às nossas atitudes, à espiritualidade superior, porque a Terra já possui enormes legiões para o mal. Mas nós não vamos nos conectar a essas legiões. Nós vamos nos esforçar para levarmos sempre a palavra de reconforto, de auxílio. Quando estivermos diante daqueles que mostram desespero, falemos em esperança. Não anunciemos o mergulho na queda, na morte, porque Deus é misericórdia. E a misericórdia de Deus pode nos desmentir. Às vezes nós profetizamos que aquilo não vai dar certo, que aquele amigo não vai conseguir superar essa dificuldade. Mas os recursos de Deus infinitos, os seus prepostos, os espíritos superiores auxiliam sempre. E o nosso pessimismo, aquilo que estamos sacramentando como queda, podem ser desmentidos pela bondade de Deus. Agradecendo a presença de vocês, finalizando esse nosso estudo muito simples, nós vamos lembrar do querido Mestre Jesus. Uma analogia, uma passagem que é uma analogia sublime ao texto da nossa lição em louvor à esperança. 2000 anos atrás, Lázaro, enfaixado no túmulo, era alguém com um atestado de óbito, já indiscutível, sacramentado, determinado. Mas Jesus chamou Lázaro a mais amplo aproveitamento das horas. E Lázaro reviveu. É isso, meus irmãos.
Confiemos sempre na providência divina. Levemos sempre a boa mensagem. Busquemos levar a esperança, o consolo, a alegria, o otimismo. Sejamos sempre gratos ao que fazem por nós. E lembrar que Deus sempre faz por nós. Encerrando então essa nossa simples lição, a nossa prece final será uma prece de Emmanuel, que eu vou ler aqui do livro A Luz da Oração. Então eu convido os irmãos, até porque haverá um trabalho de passe à distância, nossa amiga Maria Helena me alertou para falar isso, durante essa nossa oração, que todos nós recebamos estes fluidos salutares, quintessenciados, que estabeleçamos as ligações com os espíritos que pensam, que praticam o bem. Que, se nos conectamos a todos aqueles que pensam como pensamos, a qualificação do nosso pensamento proverá estabelecermos essas conexões com a espiritualidade superior, que sempre está conosco. Façamos a nossa prece. Oração nossa. Senhor, ensina-nos. Orar sem esquecer o trabalho. A dar sem olhar a quem. Servir sem perguntar até quando. Sofrer sem magoar, seja a quem for. A progredir sem perder a simplicidade. Semear o bem sem pensar nos resultados. Desculpar sem condições. Marchar para a frente, sem contar os obstáculos. Vermos sem malícia, escutarmos sem corrompermos os assuntos. Falarmos sem ferir. Compreendermos o próximo sem exigir entendimento. Respeitar os semelhantes sem reclamar consideração. Dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde a como queiras, hoje, agora e sempre. Meu muito obrigado a todos vocês e o convite a sermos sempre portadores da esperança. Muito obrigado, boa noite a todos.